só explicando aqui, né, que nosso trabalho de instrumentação 2 é sobre ótica, uma visão prática do ensino inclusivo. A gente planejou aí fazer uma aula com o público em geral. Continua sendo, só que com a dificuldade que a gente teve diante da pandemia, e a gente teve que fazer uma aula, uma live, então é uma aula muito mais positiva, né? Então a gente tentou buscar um recurso mais fácil, que seria uma aula voltada para ensinar professores e discutir essa educação inclusiva na sala de aula. Então a gente fez essa pequena mudança aí, espero que dê certo. Bom, a principal ideia da gente começar falando sobre ótica é que a gente primeiro tem que fazer uma análise, principalmente os educadores, aqueles professores que já são atuantes, né? Fazer uma análise do que seria a visão, na verdade, da onde que nasceu esse conceito de visão. Bom, então a gente tem, para começar, duas coisas que costumam confundir bastante muitos alunos: o conceito de óptica e o conceito de ótica, né? Então, a gente sempre usa o termo na física de óptica, né, e não ótica. E eles têm origens, os dois, na Grécia. Então, a gente vai, quando a gente introduz esse tema aos nossos alunos, a gente tem que também sempre se prender à etimologia das palavras, à etimologia dos termos, dos jargões da física, né? Então, óptica, né, vem de óptica, que vem do grego, que significa visão. E é importante a gente distinguir bastante, porque apesar de no português essas palavras se tornarem quase sinônimos, elas não são sinônimos na sua base etimológica, porque ótica vem do grego, que também significa tudo relativo ao ouvido, tudo que se refere a essa região do ouvido e desse sentido de ouvir se refere à ótica. Tanto é que quando a gente tem alguma inflamação no ouvido, a gente tem uma otite, né? Então, há várias doenças que são relacionadas ao ouvido, a todo o aparelho auditivo, elas recebem esse começo, né, esse OT, remédios para dor de ouvido, Otobetinovat, tem também um outro que também começa com OT, né, que são esses termos, esses jargões principais. Bom, então a segunda ideia que a gente tem que tratar é que essa apresentação, ela é um trabalho da disciplina de instrumentação. Então, nós, enquanto professores e educadores, nós temos que ter uma ideia do que seria essa instrumentação. Então, instrumentação dentro da física não é somente experimentos que a gente faz. Experimentação é um dos braços importantes da física. Mas, por exemplo, nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo agora, nós vamos falar muito sobre o desenvolvimento de maquetes, que é uma outra forma de percepção que a gente precisa compreender, né? Não a percepção visual de um experimento, mas também a sua percepção de outras maneiras. Normalmente, nós não enxergamos fio a fio da luz, né, raio por raio de luz, mas nós preferimos descrever esse tipo de fenômeno de uma maneira desenhada, de uma maneira de nós que somos videntes, né? Agora, uma pessoa que não tem a visão, ela tem que perceber esse fenômeno de uma outra forma. A física, ela está diretamente ligada à percepção dos fenômenos. Então, a gente tem que fazer com que o aluno não vidente perceba da mesma maneira que o aluno vidente, para que não haja distinção entre ambos. E outra coisa que é interessante falar, a gente resolveu referenciar aqui um artigo do professor Éder, né, que a gente tinha comentado anteriormente, que a gente trocou alguns e-mails, porque, para aqueles que não conhecem, é um professor formado em física, com mestrado e doutorado aqui na Unesp de Bauru, que hoje é professor na Unesp de Ilha Solteira, e ele perdeu a sua visão ao longo da graduação, né? E hoje em dia ele é classificado como não vidente, e aí ele tem vários trabalhos envolvidos com relação a isso. Então é muito importante a gente também conseguir compreender que numa educação inclusiva nós não podemos ter aquela visão de que a gente vai fazer um material separado para que
O aluno que seja não vidente tem uma atividade à parte para fazer, porque isso é exclusão. Não significa que o aluno está dentro da sala de aula com as outras pessoas que ele está sendo incluído. Ele precisa ser incluído dentro desse plano de aula. Então, a definição, de acordo com esse artigo que o professor Éder coloca, inclusão, portanto, é uma prática social que se aplica no trabalho. Não só na educação, mas na arquitetura, no lazer, na educação, na cultura, mas principalmente na atitude e no perceber das coisas em si e do outrem. Ou seja, eu tenho que propor uma atividade para o meu aluno dentro de sala de aula que sirva tanto para os videntes como para os não videntes. Eu não posso pegar um material separado e colocar eles num canto dentro da sala de aula. Não, eu preciso colocar o aluno vidente e o não vidente para desempenhar a mesma atividade. Isso é inclusão. Dois alunos que percebem o mundo de uma forma diferente, fazendo a mesma atividade. Continuando isso, eu vou falar um pouquinho dos fatos importantes na educação para deficientes. O primeiro fato é a inclusão da educação de deficiência na educação especial, na política educacional brasileira. Ela começou muito tarde, né? A gente vê aí que no Brasil aqui ela foi praticamente na década de 60, né? Então, ele é o ensino inclusivo, não só aqui no Brasil, mas em outros países, ele está um pouco atrasado. Então, esse é um fato importante que a gente tem que destacar nesse tema. O outro fato importante é que teve a promulgação da Constituição Federal de 88, que mesmo ela nomeando o ensino como um ensino inclusivo, a gente viu que não era bem assim que acontecia, né? Porque mesmo sendo um ensino inclusivo, os alunos eram tratados separadamente. Então, eles tinham uma aula em outra sala com um professor especializado na área. Então, já não se caracterizava como um ensino inclusivo. Seria como se fosse um ensino que eles denominavam como especial. Outro fato importante é que a gente tem que destacar aqui que, por mais que a gente desenvolva esses métodos para a educação inclusiva, a gente não pode esquecer que o fato da gente formar profissionais capacitados para usar essa abordagem nas escolas é super importante também. Então, a formação de professores é uma coisa que tem que melhorar. Que daí, aqui no decreto 2008, ele afirma que cabe ao Estado oferecer apoio técnico, financeiro, para o atendimento especializado em toda a rede pública de ensino. Só que, no entanto, cabe aos gestores das escolas e às secretarias de educação a administração do requerimento dos recursos para essa finalidade. Então, a gente vê que mesmo tendo esses recursos do Estado, quem decide são os coordenadores e a Secretaria de Educação. Então, pode ser que, mesmo vindo recursos, fica muito na mão de quem está administrando isso, investir nesse ensino inclusivo. Aí isso remete a uma pergunta que eu coloquei aqui, que é a seguinte: a educação especial é uma realidade em toda a rede regular de ensino, mas é dada aos alunos com deficiência visual a possibilidade de reter conhecimento em física sem o professor mudar sua forma de ensino? A gente vê que hoje não é possível, né? Porque o ensino inclusivo, ele não é só um ensino em que vai ser adaptado na escola, ele é um ensino que vai desde o porteiro que vai conversar com o aluno, aonde ele vai ter suas relações sociais, o depois da escola, a família. Então é um tema bem mais complexo do que a gente aborda hoje em dia. Além de que a educação hoje, né, a maior parte do conteúdo, né, na escola não é adaptado para deficientes visuais, não é adaptado para o público em geral, né? O professor hoje usa muito a lousa,
lousa e giz, né? Ou então projetor, que vão ser meras imagens que um deficiente visual não vai ter nenhum acesso ali de poder desenvolver alguma coisa. Então essa pergunta aí é para a gente refletir um pouco sobre o contexto atual da educação inclusiva, né? Realmente a gente tem recurso? Tem, mas é possível aprender alguma coisa com o que a gente tem para oferecer hoje em dia? Vamos mostrar aqui. Por isso que a gente vai continuar agora a falar um pouco sobre uns artefatos que a gente pode usar. Bom, boa noite. Só para começar, eu não tenho a minha câmera aqui, né? Eu estou acompanhando o chat aqui pelo celular, então eu não consigo filmar. Corri atrás de uma webcam, mas o webcam não tá se achando ultimamente, pelo menos aqui em Botucatu. Beleza, deixa eu apresentar aqui. No começo da nossa aula, a gente achou um método bom porque os nossos materiais para a gente adquirir esses recursos para as aulas são muito acessíveis e baratos. Então, se a gente der uma olhada, né, por exemplo, uma placa de papelão, cartolina, barbante, cola, folha sulfite, régua, lápis, aqui a mesma coisa, são coisas simples e baratas. Então, não é difícil trabalhar um plano de aula em cima disso. E essa nossa primeira atividade, que a gente tem aqui essa cartolina com um solzinho, a árvore e a pessoinha aqui, a gente quer saber como que os alunos acham que nós enxergamos. Então, no caso, se a luz do sol bate na árvore e vem pra gente, se a luz sai dos nossos olhos, encontra a árvore com a do sol, e por aí vai, né? Uma ideia muito bacana em cima desse trabalho é que assim, é um jeito que você consegue pegar as concepções espontâneas, mas sem aqueles testes que parecem uma prova que às vezes até assusta um pouco os alunos, né? Até no PIBID, por exemplo, quando a gente entregava alguma coisa para eles preencherem para a gente ter uns dados, né? Eles ficavam, nossa, mas isso vale nota, eu não quero fazer, né? Então você consegue fugir disso e trazer alguma coisa mais interessante para eles, né? Então você pode fazer na lousa para os alunos videntes, né? E as cartolinas dá para o aluno não vidente, ou com deficiência visual. Ou é possível também fazer para todos, se você formar em grupos, aí meio que aí vai do professor, do jeito que você prefere organizar a aula. Então eu estou tentando só dar a ideia de que é um jeito bem bacana de você começar a matéria. Então, quando você começa uma discussão, a gente pode pensar em algumas perguntas para os alunos, né? Após por exemplo, vocês acham que ocorre a visão? Eles vão escolher um número, o 1, 2, o 3 ou 4. A gente vai ter que trabalhar em cima disso, porque ainda como é a primeira aula e a gente aplicou isso como uma concepção para a gente trabalhar o restante da aula em cima disso, a gente vai ter que abrir discussões para a gente saber o que eles pensam, porque às vezes não é só resposta, né? Às vezes ele pode estar pensando certo e representando errado e vice-versa. Então a gente tem que sair com o máximo de informação possível. Tem uma outra ideia também que a gente pode trabalhar, que é assim, nessa figura da direita, nós temos um feixe paralelo, um raio de luz, um feixe divergente e um feixe convergente. Ao decorrer da aula aí que o Rodrigo e o Luca vão mostrar pra gente, vão ter várias maquetes. Duas maquetes, né? E a gente pode usar esses raios para pedir para os alunos pegar esses materiais e usar esses materiais na maquete, né? Para ser uma coisa mais interativa. Isso é até importante porque você vai estar incluindo o aluno com deficiência visual. E mesmo se não tiver o aluno com deficiência visual, os alunos eles vão ficar
vão sentir mais à vontade de você não estar passando na lousa e ser alguma coisa mais interativa. É uma coisa que muitos alunos pedem, né? Eles até não têm coisa contra a aula expositiva. O problema é só ser a aula expositiva. Então, a gente variar um pouco isso é importante. Continuando aqui, a gente vai falar da maquete tátil que o Luca fez. Se você puder falar pra gente. Aqui um pouco, nós temos dois exemplos aqui de maquetes táteis, né? Uma coisa que é interessante a gente poder comentar é que são maquetes em relevo com barbantes, ou seja, qualquer professor consegue ter acesso a esse tipo de material. Ô, Luca. São maquetes coloridas, ou seja, Luca? Não só os não videntes podem conseguir interagir, mas também os videntes, né? Pela forma das cores. Os fios têm texturas diferentes para que o aluno consiga perceber que são feixes de luzes diferentes. No caso desse que está sendo mostrado nesse momento, é um feixe amarrado com todas as 7 cores do espectro, salientando que o espectro não tem só 7 cores, mas são 7 cores que costumam demonstrar o nosso espectro, que é para você trançar entre elas, e por esse trançado o aluno conseguir perceber pela diferença de textura da trança que a luz branca ela seria o conjunto de todos os outros espectros luminosos, né? E tem essa daqui mais simples, que ela é para observar o caminho de um feixe de luz só. Então aqui nós temos a imagem de uma pessoa, tudo também em alto relevo. Nós temos o feixe de luz colorido. Nós temos aqui o cristalino e a passagem por onde a luz vai entrar assim que ela entra nos nossos olhos. E depois aqui a gente tem mais duas outras entradas aqui, que seriam para você conectar o feixe de luz, que seriam os nervos dos receptores ópticos, né? A partir desse tipo de maquete, a gente consegue debater várias coisas, como, por exemplo, muitas vezes o aluno não vidente não consegue compreender o motivo pelo qual ele é não vidente, né? Ou o aluno vidente mesmo, ele não consegue perceber o porquê que ele usa óculos, vamos supor. Então, uma forma boa de ilustrar, por exemplo, existem vários tipos de cegueira, né? Das mais comuns, como, por exemplo, tem a glaucoma, que ela é uma deficiência nos nervos ópticos. Então, ela vai ter um problema nesses receptores aqui. Então, fica fácil da gente conseguir ilustrar. A gente também tem, por exemplo, a retinopatia diabética, que está ligada a pessoas que já têm diabetes, né? Que, no caso, ocorre o sangramento interno aqui da retina, e aí a imagem não consegue se formar, os nervos não conseguem receber esses sinais. Tem também o deslocamento de retina, que aí a imagem não vai conseguir se formar direito com uma retina deslocada, né? Tem, por exemplo, um problema de catarata, que é um problema que, se a gente tampar essa entrada aqui, existe um furo, uma entrada, por onde os feixes passam. Se a gente tampar essa entrada, como é que a luz vai conseguir entrar? Ela não conseguiria entrar, né? Então, isso também abre várias portas para a gente poder fazer vários diálogos com outras disciplinas, como, por exemplo, com a disciplina de biologia, né? Já que, para a gente poder falar um pouco de sistema nervoso, um pouco de anatomia dos olhos, né? Já que os olhos são uma extensão do sistema nervoso, de acordo com o Dr. Cláudio Lottenberg, né, que é um dos principais neurologistas do Brasil. Outros problemas que a gente consegue ilustrar com a maquete, como, por exemplo, hipermetropia e miopia. O que seria hipermetropia? É a formação da imagem depois da retina, ou seja, esses feixes de luz, eles não vão se encontrar aqui na frente. Esses feixes de luz vão começar a se encontrar mais para trás. E se ele não se forma de uma forma coerente aqui na frente, a imagem vai ser mal formada, a imagem vai ser borrada, né? Isso pode acontecer tanto pela deformação do globo ocular, ou seja, a gente consegue mexer o formato circular aqui do nosso globo para que ele mude de formato, a gente consiga perceber de uma forma tátil e visual que a imagem se formaria mais para frente ou mais para trás nesse caso, né? E também pode ser feita pela rigidez do cristalino, que seria uma lente que a gente tem aqui na frente dos nossos olhos. Então, é um problema, por exemplo, que normalmente os pais dos nossos alunos costumam ter, que depois que a gente passa dos 40 anos, o cristalino
é uma lente que começa a se enrijecer, então o olho não consegue mais ter tanta flexibilidade nessa região e a imagem não consegue se formar direito onde ela deveria. Ou, normalmente, problemas de visão que são mais dos jovens, como, por exemplo, a miopia, né, que também é uma formação da imagem na retina aqui do nosso olho, só que é uma formação de imagem anterior, ou seja, em vez dela ter que se formar mais para trás, ela se forma bem mais para frente. E também a gente consegue corrigir esses dois problemas, né, visuais, no caso da hipermetropia com uma lente bicôncava. Então seria o caso da gente ilustrar unindo duas maquetes, né, trazendo a maquete bicôncava e trazendo a maquete biconvexa, a gente conseguiria demonstrar a correção desses feixes de luz para a formação adequada da imagem aqui na retina, unindo essas duas maquetes. A gente trabalha duas maquetes separadas e depois une essas duas maquetes. Só para ficar só para evidenciar bem, o caso da hipermetropia a gente corrige com lentes bicôncavas e o caso da miopia a gente pode corrigir com as lentes biconvexas. Prosseguindo. Primeira coisa, qual que é a importância, né, dessa abordagem histórico-filosófica? Primeiramente, é muito importante porque eu acredito que não só os alunos da disciplina de instrumentação que estão aqui, mas também aqueles que estão nos assistindo, que façam parte da formação de alunos, né, que já sejam professores, que já atuam no mercado de trabalho, tem que valorizar um pouco mais a história e a filosofia da ciência como um recurso muito importante e didático, né? Principalmente voltado ao construtivismo, né? Aquela ideia piagetiana, aquela ideia ausbeliana. Então, para facilitar esse construtivismo e também para conseguir fazer com que os alunos percebam que essas ideias, né, muitas ideias dos alunos, muitos conhecimentos prévios que os alunos possuem, eles já foram pensados, já foram debatidos e muitos foram superados ao longo da história, né? Então, por exemplo, essa ideia que o Seninha tinha dito mais cedo, de que alguns alunos podem ter a concepção de que nós enxergamos porque a luz sai dos nossos olhos, alcança o objeto e depois retorna à nossa retina. É uma ideia que a gente vê em Empedócles, né? Lá no século V a.C. É uma ideia onde ele acredita, onde ele justifica, dizendo que a deusa Afrodite colocou um fogo dentro dos nossos olhos, né? E por conta desse fogo, nós conseguimos enxergar. E aí a gente consegue fazer contando essa história, a gente consegue fazer vários levantamentos. A gente apresenta esse tipo de teoria criada por Empedócles e a gente consegue fazer alguns levantamentos. Então, que geram crises nesses modelos. Então, que tipo de pergunta que eu posso fazer para o meu aluno, né? O porquê não é possível enxergar num lugar escuro, então? Se tem uma luz dentro do meu olho que sai do meu olho e depois retorna, por que eu não enxergo num lugar escuro, né? E a relação, né, que tem a luz do dia com esse fogo que é emitido pelos olhos. Por que de dia eu enxergo e à noite eu não enxergo? Qual que é a relação do sol com essa luz, né? Muito tempo depois vão dizer que as luzes interagem, né? Os objetos que precisam da luz, que eles possuem já uma luz, essa luz interage com a luz dos olhos e ela retorna. Aí depois a gente tem a ideia de Euclides, né, que foi um dos primeiros que vai contestar o Empedócles, né, que ele diz que ele vai trabalhar um outro conceito filosófico, né, que é muito debatido e que foi postulado depois por Einstein, né, que a luz ela viaja numa velocidade finita ou infinita, né, qual seria essa velocidade que a luz emitia? A gente está falando da Grécia Antiga, então é um debate muito novo assim, naquela época. A primeira vez que esse tipo de debate foi levantado praticamente, que a gente tem registro, né? Depois a gente tem o Leucrécio, né? Então, a luz e o calor do Sol eram compostos de átomos, então a gente já vê os resquícios do atomismo crescente, né, que já existia na Grécia Antiga, e a gente vai falar assim, não, esse tipo de ideia não é relevante, não é interessante, mas espera,
quem bebeu do atomismo para poder descrever suas ideias da luz foi o Newton. Depois a gente vai abordar aqui que o Newton bebeu desse atomismo para poder desenvolver a sua teoria corpuscular da luz. Então não é algo tão antigo, algo que a gente tenha que deixar para trás. É algo extremamente relevante, né? Trabalhar, juntar, né? Fazer... dar nas mãos com os professores, não só de biologia, como eu tinha dito anteriormente, mas com os professores de história e de filosofia, para a gente conseguir, dentro do nosso cotidiano de professor, tentar aprofundar mais o aluno, ter interesse mais pelas coisas, né? Ter interesse mais pelo conhecimento, né? Então, para os atomistas, esses objetos, eles emitiam átomos em todas as direções, e essas direções, e uma dessas direções, no caso, são os nossos olhos, né? E aí gera também outros tipos de pergunta, né? Então, as partículas desprendidas de um objeto não se chocavam contra outro objeto, né? Elas passariam por outras partículas sem interagir, né? Ou seja, essa ideia corpuscular da luz e essa ideia de interatividade entre a luz e outros objetos, né? Prosseguindo, a gente tem outros filósofos também que vão abordar sobre a luz. O tempo, infelizmente, é um pouco curto, mas eu gostaria de ressaltar que, por exemplo, o Kepler lá da astronomia, que todo mundo lembra, sempre como físico, ele é o primeiro que vai dizer mesmo de que a imagem ela se forma na retina, ou seja, seria um físico pisando no campo da biologia, na verdade. Ele vai descrever um pouco como a luz se comporta dentro do olho. Depois tem a ideia de Descartes, né, com toda aquela ideia de refração da lei de Snell-Descartes. Prosseguindo para o próximo slide, a gente já chega numa ideia mais nova, assim, que a gente trabalha da física clássica no ensino médio mesmo, que seria a ideia de Huygens e a ideia do Newton, né, o grande embate. A luz, ela é uma onda ou a luz ela é uma partícula? Né? Às vezes a luz tem um comportamento corpuscular, às vezes a luz tem um comportamento ondulatório. Como é que isso vai se dar? Né? Então aí o Huygens ele vai fazer uma quebra com essa ideia atomística, né, e vai dizer que a luz vai beber de outros filósofos anteriores, dizendo que existia um fluido, que não necessariamente era o éter, na Grécia Antiga tinha outro nome, mas que existiam como se fossem impulsos, né, como se as coisas, os objetos empurrassem esse fluido e essa vibração chegaria até os nossos olhos. No caso de Huygens, ele vai transformar isso numa ideia mais ondulatória, né, já com um conceito melhor formado sobre ondas, né? E o Isaac Newton, como eu tinha dito anteriormente, ele vai beber o atomismo de Charlton, né, que tem uma obra gigantesca, genial sobre o atomismo, né, principalmente em Questiones Quantum Philosophic, que é um livro que embasa, né, para muitas pessoas que acham tanto o atomismo quanto a ideia corpuscular da luz hoje absurdas, tem que ter contato com esse tipo de literatura, porque é uma literatura muito rica, uma literatura que engrandece bastante, né, que trata realmente com argumentos sólidos sobre esse tipo a descrição sobre esse tipo de fenômeno. E depois a ideia de Isaac Newton, que bebeu da ideia do atomismo, que defendeu essa teoria corpuscular, né, e que foi influenciado também não só pelo Charlton, mas também pelo Gazelde, né, que chegou na ideia que ele teve até hoje. Pode prosseguir. Então, gente, eu vou falar um pouco desse próximo artefato, e é um artefato que a gente usa para explicar a reflexão regular da luz, né? Então, não sei se vocês conseguem ver vocês conseguem ver bem a imagem. É uma placa, a gente fez com uma placa de papelão com fundo branco, utilizou barbantes, né? No caso, nesse caso laranja, e esses barbantes aqui eles estão fazendo a trajetória da luz. Então é como se essa base azul embaixo fosse o espelho, e a gente usa os barbantes para ter um relevo, né? Para a gente explicar essa trajetória da luz. Seguindo aqui, continuando, a gente tem os materiais, né, que podem ser utilizados. Nada impede também da gente
utilizar outros materiais que sejam mais adaptados ou fiquem melhor para esse artefato. Mas nesse material, que foi um material que a gente pegou como referência do professor Eder, que ele construiu esses artefatos para ensinar alunos com deficiência visual. Ele utilizou uma placa de papelão de fundo branco, de 40 por 40, né, para fazer o fundo ali, o 80 centímetros de barbante, né, para mostrar a trajetória da luz, né, que seria esse com alto relevo. Fita adesiva, cola para papel, sulfite, régua, lápis e estilete para moldar os objetos. Seguindo aqui, a utilização, como a gente pode utilizar isso no contexto educacional. Primeiro, é sugerido organizar grupos com e sem deficientes visuais, então a gente vai ter uma sala com videntes e não videntes, então a gente não tem uma necessidade de isolar os não videntes, a gente quer o contrário, né? A gente quer pegar e fazer com que eles interajam um com o outro, né? Então a gente vai fazer grupos com pessoas videntes e pessoas não videntes. Depois disso, a gente apresenta um espelho plano para os alunos videntes e pede para que eles olhem de frente e de lado para esse espelho. Então, a partir desse momento que eles vão começar a olhar de frente e de lado para o experimento, eles vão começar a observar e ver que ocorre esse fenômeno da reflexão. Aí, logo após, a gente sugere apresentar para os alunos videntes a seguinte questão: por que quando você olha de frente para o espelho, você vê seu rosto e de lado não? Então, aí a gente já começa a abordar, entrar nesse... a gente começa a pedir para que eles observem e relatem essa concepção prévia, né, que eles têm de reflexão. O que acontece no cotidiano deles quando eles usam o espelho? Por que quando eles vão se arrumar, eles acabam olhando de frente, e quando eles acabam saindo de frente do espelho, eles não conseguem mais ver a imagem deles? Então, provavelmente, eles vão acabar respondendo com essa concepção prévia que eles já carregaram até aí, talvez não com a linguagem científica correta, né? Talvez esteja alguns erros aí, mas eles vão acabar já dando um início para esse debate. Continuando aqui, aí a gente vai apresentar para os alunos com deficiência visual as seguintes questões. O que você acha que é um espelho? Então, imagina um aluno cego, de nascença, né? Ele não tem ideia nenhuma do que é enxergar a imagem dele. Então, a partir do momento que você faz essa pergunta, ele já com as observações dos alunos videntes, ele vai construir a sua própria concepção. Então, quando você pergunta o que é um espelho, ele já vai ter uma ideia não concretizada, mas vai ter uma ideia similar à que os alunos apresentaram anteriormente. Depois disso, a gente vai fazer a pergunta de por que você acha que as pessoas usam espelho. Então, aí entra a mesma coisa. Por ser um deficiente visual, ele não teve a experiência da observação, ele não teve na prática, né? Muitas pessoas podem ser familiares, amigos. Muitos falam que se arrumam na frente do espelho, por exemplo, mas um deficiente visual não tem essa prática, essa observação própria, né, do que é olhar no espelho e ver sua imagem. Então, aí nesse caso, a gente já deduz que eles vão apresentar coisas que alunos videntes apresentaram anteriormente. A próxima pergunta seria para você: o que acontece no espelho quando as pessoas olham para ele? Por que acontece isso? Aí já entra a parte da imagem, né? A nossa imagem que é refletida no espelho. Talvez
os alunos com deficiência não tenha tanto uma concepção errônea, né, da luz, né? Talvez eles já assimilam melhor essa reflexão, né, no caso do espelho. Então, eles já vão, tecnicamente, eles vão saber responder melhor essas perguntas, mas vão ter, como anteriormente foi mostrado, eles vão ter as respostas dos alunos videntes como base. A próxima pergunta seria: o que é para você uma imagem? Então, aí já entra também no caso de ele distinguir o que pode ser uma imagem para ele, o que isso representou, né, ao longo do tempo. E a próxima seria: qual a diferença entre um espelho e um pedaço de vidro? Outra coisa que é importante, né, os alunos videntes, eles conseguem caracterizar, né, essa transparência, por exemplo, do vidro, e a não transparência do espelho, né, no caso, né, que o espelho vai refletir muito mais do que um pedaço de vidro. Só que o aluno, pode ser que na teoria, o aluno com deficiência visual, ele vai saber que isso acontece, essa diferença de material influencia, só que na prática, na observação, se ele pegar um pedaço de vidro ou um pedaço de espelho, dificilmente ele vai saber diferenciar um do outro, talvez pelo aspecto de rugosidade, ou enfim, mas ele tem que saber a teoria de que tem materiais que refletem melhor a luz e outros materiais não. Isso já entra outro fato, que vai ser no próximo slide, continuando aqui, que eu destaquei como importante, que é atentar ao fato de que os alunos com deficiência visual, eles vão abordar um fenômeno que não é diretamente observado por eles. Então, por isso a gente tem que frisar isso e valorizar, porque isso vai também, além dos alunos os alunos videntes podem ajudar com a experiência de observação, de prática em objetos com reflexão, os alunos videntes também podem trazer uma outra perspectiva de reflexão, né? Então, a gente tem que valorizar as opiniões desses estudantes com deficiência. Outro fato é que os alunos videntes, eles vão observar com mais clareza essa reflexão da luz, e eles vão, sim, influenciar muito os alunos que são cegos, né, principalmente os de nascimento. E, para finalizar, né, a gente sugere organizar a sala em um debate aqui geral, nos grupos de alunos abordando o fenômeno da reflexão. Só que aí, já diferente do começo, a gente tem que fazer esse debate seguro de que os alunos com deficiência já não estão abordando algo desconhecido para eles. Porque aí, já no caso desse debate, a gente quer que ambos os alunos mostrem a sua perspectiva de reflexão, e com isso a gente possa, o aluno, mesmo o aluno vidente como aluno cego, com deficiência visual, uma perspectiva possa complementar a outra. Como eu disse anteriormente, tanta coisa que o aluno cego não pode enxergar de maneira clara, né, de maneira visual, que o aluno vidente vai proporcionar para ele com as observações, relatando a experiência. O aluno cego também ele vai ter uma perspectiva diferente, algo que talvez o aluno vidente não vai conseguir observar, que a perspectiva dos dois ela vai complementar para um ensino mais produtivo. Então, para finalizar, a gente faz um debate na sala, que ambos vão mostrar suas perspectivas, e a gente vai conseguir evoluir no decorrer das aulas. Passando aqui, continuando, tem a maquete da representação do prisma. Essa maquete, ela
também foi construída pelo professor Éder, né? Que é lá de Ilha Solteira. E a maquete original, ela é construída com acrílico. Acrílico, barbante e cola. Vou passar aqui os materiais para vocês, continuando. Aqui, no caso dessa maquete, foi construída 2 metros quadrados de chapa de acrílico, de 1 milímetro, né? Ou também pode ser um material semelhante. Alguns, acho que eu já vi utilizando régua, ou um plástico mais duro. Cola de silicone, né, para colar os objetos. 4 metros de barbante, coloridos, né, nas 7 cores primárias. E 3 tubos de guache nas cores primárias, que daí, com essas cores primárias, você pode desenvolver outras cores também. No caso, ele usou para pintar os barbantes. Mas também pode ser, hoje em dia a gente encontra barbantes coloridos, também podem ser usados. Eu aqui, eu acabei construindo, eu vou até mostrar para vocês, só que eu fiz com os recursos que eu tinha em casa. Então, é mais um fato de que isso pode ser adaptado. Não precisa ser exatamente os artefatos descritos aqui. A gente pode ter uma outra visão, a gente pode adaptar de uma melhor forma para que fique um experimento, uma maquete mais barateada, mais acessível para a gente fazer em casa, em escola, enfim. Então eu vou ver se eu consigo mostrar aqui mais ou menos como que eu fiz. Eu vou pegar aqui a maquete. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Essa maquete, como eu disse anteriormente, eu fiz de os materiais que eu tinha aqui em casa. Então, como vocês podem observar, um material bem barato que foi utilizado, que é o papelão, né? No caso do experimento original, ele acabou fazendo com a placa. Aqui eu não consegui achar o acrílico, então eu improvisei o prisma aqui com isopor, tá? E os barbantes, eu usei barbantes coloridos mesmo. Aqui eu também não consegui achar 7 cores, então eu acabei usando 3, porém isso não tem problema, porque as cores elas são uma questão de conversão, então a gente poderia estar enxergando essas duas cores aqui juntas, ou o vermelho com uma cor próxima junta, e a olho nu pode ser que a gente enxerga 3, 4, 5 cores. Interessante que nessa maquete a gente consegue trabalhar com aluno vidente e com os alunos com deficiência visual. Então, por isso que tem os barbantes coloridos, né? Que a gente tem a representação aqui do prisma, do barbante branco. E é interessante a gente trabalhar isso. O primeiro fato interessante é a propagação retilínea aqui do feixe de luz. Ou seja, a gente já começa já trabalhando a ideia de que o feixe de luz ele se propaga em uma direção retilínea uniforme aqui, né? Em uma direção reta. Então, aqui no caso, esse isopor, esse material seria o prisma, né? Que a gente já começa depois aqui trabalhando o fenômeno de refração da luz, tá? Que ela, depois que passa pelo prisma, né? Ela vai sofrer uma refração, né? E depois disso, a gente vê a dispersão das cores, né? Que é a luz branca, né? Ela acaba passando por aqui e sofre o fenômeno da dispersão. Então, ela acaba formando as 7 cores, que não necessariamente precisa ser as 7 cores, tá? Ela, como eu disse aqui, eu utilizei 6, mas poderiam ser 5 ou menos até. Ela é que no caso das cores, Newton gostava muito de utilizar o número 7, né? Ele sempre 7 como o número da sorte dele, então ele colocava 7 cores e tudo mais. O interessante disso também, aqui, além do material ser um material de baixo custo,
O aluno cego pode, aqui no caso, ele pode tocar, né? Ele vai sentir a direção da linha, ele pode tocar aqui sabendo onde que é o prisma, aonde que essa luz ela tá, o momento que ela está se refratando, o momento que ocorre a dispersão, né? Que ela vê o grau também que isso ocorre. Por exemplo, é importante a gente destacar também, quando a gente for trabalhar isso, as cores vermelhas. A vermelha, por exemplo, ela sofre muito menos refração, né? Você vai falar, essa aqui é a cor vermelha, depois a gente vê a laranja, depois vem a amarela, verde, azul e roxa. Então a gente pode mostrar para o aluno passando a mão dele aqui, mostrando as cores. A gente pode mostrar que a cor vermelha ela sofre um desvio muito menor do que a cor roxa, por exemplo. Aí a gente já pode entrar nesse assunto da diferença de refração entre as cores. E com isso a gente pode explicar o fenômeno do arco-íris, por exemplo, né? Que daí seria, no caso, mostrando que como se esse prisma fosse aquelas gotículas de água suspensa no ar, que quando vem a luz do sol, ela acaba passando pela gotícula, que a gente simbolizou aqui como prisma, e essa gotícula a luz sofre uma refração, e ela sofre uma dispersão da luz, e depois ocorre o arco-íris. Então, esse experimento mais ou menos assim não está muito apropriado. Eu poderia traçar aqui com talvez uma linha, um barbante pontilhado, mostrando a reta normal. Seria uma boa alternativa para acrescentar nesse experimento. Poderia utilizar uma placa maior, né, que ficaria muito mais fácil aqui de trabalhar, de poder tocar, que os barbantes não ficariam muito perto um do outro. A gente poderia, claro, utilizar um material, né, que fosse um pouco mais liso para simbolizar algo próximo do material do prisma, mas com o que eu tinha aqui foi o que eu consegui fazer e com isso a gente consegue representar bem o fenômeno. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco da abordagem educacional na sala de aula. Aqui nesse caso a gente vai começar colocando um prisma de água sobre um retroprojetor ligado, né? E pedir para que os alunos videntes observem. Depois disso a gente pede para que os alunos videntes descrevam suas observações. Então provavelmente depois a gente colocar o prisma d'água sobre o projetor, a gente vai ocorrer o fenômeno lá da dispersão da luz. Então, provavelmente, os alunos vão relacionar com o arco-íris. É bem provável que é algo, acho, mais presente no cotidiano deles. Então, logo após a gente vai pedir para eles relacionar as observações a algo do cotidiano, que provavelmente, como eu disse, vai ser algo relacionado ao arco-íris, ou algo do tipo. Depois disso, a gente vai perguntar para todos os alunos o que é o arco-íris, por que de suas cores, da sua forma e quando ele aparece. Então, a partir desse momento, a gente já começa a trazer as observações de ambos os alunos, seja o aluno com deficiência visual ou o aluno vidente. Então, nesse caso, a gente já começa a juntar um pouco as duas perspectivas. Depois disso, que a gente trabalhar relatando as observações dos alunos, a gente vai utilizar a maquete como explicação do fenômeno da luz. Então, depois disso é como eu mostrei na maquete, a gente teve a ideia, os alunos relataram o que eles observaram, mostraram o que está presente no cotidiano. Depois disso, com a maquete, a gente vai concretizar esse conhecimento. Então, logo após, como a maquete ela é uma maquete produzida para o ensino inclusivo, então, ambos os alunos, seja o aluno vidente como o aluno com deficiência visual, eles vão conseguir trabalhar em conjunto essa maquete, seja o aluno vidente mostrando
para o aluno visual as cores que ele está enxergando ali na maquete, que foram da dispersão da luz, e também os alunos com deficiência visual relatando o que eles observaram ao tocar a maquete, né? Para eles, qual que é a forma que eles acabam relacionando o fenômeno da refração, a dispersão da luz. Então, como que eles, por meio do tato, como que eles conseguiram relacionar esse fenômeno com a maquete, né? Se eles realmente conseguiram também relacionar isso com o cotidiano deles, se realmente eles agora, usando essa maquete, o que eles entendem agora sobre o arco-íris? Se a imagem, né, a ideia do arco-íris, ela fica mais nítida, né? Para os deficientes visuais. Então, a partir desse momento, aí gera o que eu falei anteriormente, né, que é a complementação das duas perspectivas, que os alunos trabalhando em conjunto, né, no ensino inclusivo, a gente vai ter várias ideias que, debatendo isso juntos, a gente vai conseguir um aprendizado muito mais produtivo e efetivo. Não sei se o Pedro e o Luca querem destacar alguma coisa. A ideia que você utilizou, né, que a gente utilizou nessa parte aí do prisma de Newton, que comentaram inclusive comentaram aí no YouTube nos comentários sobre fazer também com diferentes texturas de barbante, é bem interessante. A ideia inicial que a gente teve era de replicar esse prisma feito de acrílico mesmo, só que esse acrílico tem que ser mandado fazer especialmente para isso, e no caso foi bem difícil de encontrar. No caso da maquete que eu utilizei, por exemplo, a ideia também era colocar nos receptores nervosos ópticos também velcro para que o jovem pudesse ligar, né, conectar esses pontos, mas no caso também não consegui encontrar o velcro por conta dessa crise toda. Então, todas as sugestões que vocês quiserem deixar para algumas melhorias das nossas maquetes são válidas. A gente agradece muito a colaboração de quem quiser deixar algum comentário, tanto fazendo uma crítica construtiva do nosso trabalho, porque a gente está aprendendo, né? E a gente pretende melhorar o nosso sistema e futuramente também aplicar ele em alguma instituição escolar que a gente tem a oportunidade de entrar. Nós queríamos levar um instrumento musical para a escola, para o aluno poder perceber mais da realidade o aluno com deficiência visual, né? Mais da realidade com as notas musicais e o que elas têm em relação com a luz, que era a nossa ideia principal, mas não ia dar tempo de preparar alguma coisa legal. E esses artefatos que a gente apresentou, eles seguiram uma ideia cronológica. Só que isso nada impede de, talvez, outros professores, outras pessoas adaptarem ou até melhorarem isso, né? Porque isso é uma perspectiva que a gente viu, que a gente pode aplicar, mas como a gente viu no caso da maquete do Prisma, você pode entrar em outros conteúdos e isso aí pode fluir muito mais na aula. Essa é só uma perspectiva que a gente teve. E também a gente pensa também, no caso, no assunto do ensino inclusivo, ensino para deficientes visuais, cegos ou com baixa visão. Hoje, se a gente for ver bem hoje, no momento que a gente está vivendo, né, que nas universidades, nas escolas, a educação agora ou foi interrompida, né, ou está à distância, né? E aí surge a pergunta, né, que a gente tem que refletir um pouco, seja anteriormente, mas principalmente agora. Como que esses alunos com deficiência eles estão conseguindo prosseguir com os estudos, seja os alunos das escolas públicas, particulares, seja os alunos das universidades, como que eles estão conseguindo prosseguir isso? A família está apoiando, está tendo alguma ajuda do governo, alguma ajuda social? Como que a universidade está trabalhando com isso? É possível prosseguir isso? Porque para a gente que no caso não tem deficiência visual, já está sendo difícil, né? Então,
Imagina para um deficiente, né, poder conciliar tudo isso. Sim, a gente tem tecnologias hoje em dia que estão facilitando muito mais esse aprendizado, mas todo mundo consegue ver ao decorrer do tempo que a gente sempre teve dificuldade, a gente continua tendo dificuldade nesse ensino. Então, não só o deficiente visual, mas qualquer outro deficiente, seja ele auditivo também, ou com outra deficiência, ele vai ter dificuldade, principalmente agora. Então, uma pergunta que a gente se faz aí para refletir, e principalmente aos professores, né, o que a gente pode fazer para melhorar isso? O que a gente pode trabalhar em sala de aula para poder incluir todos os alunos num ensino que seja efetivo, que seja bom para todo mundo? A gente também tem que pensar Como que a gente pode fazer isso? Essa é a questão que a gente queria deixar no final dessa aula, para a gente refletir e buscar melhorias para esse ensino, né? Porque cada vez mais vai ser essencial, vai ser importante, e a gente vai continuar frisando isso para poder sempre buscar melhorias. um comentário da Márcia também, que sobre uma educação inclusiva é realmente isso, de a gente não tem em todas as escolas laboratórios. Então a gente tem que pensar num plano que seja aplicável para a escola que não tenha laboratório, porque não adianta nada, né? A gente criar um plano, mas algumas escolas poderem usar e outras não. A gente tem que pensar no mais abrangente possível e de melhor qualidade. Para quem quiser, aqui está a nossa bibliografia, a gente pode disponibilizar no canal, tipo, o PowerPoint, a nossa apresentação. Os outros grupos podem fazer isso, não sei se já fizeram. Sim. Se alguém que está assistindo aí tem alguma pergunta, dica, Se ideia, alguém também exclamação, tiver um pouco de interesse de se aprofundar mais nessa ideia de ensino inclusivo, principalmente para deficientes visuais ou deficientes não videntes ou com baixa visão, eu recomendo fortemente que vá atrás dos artigos do professor Dr. Éder Camargo, né, que representa muito bem a nossa casa aqui da Unesp de Bauru, né, e que hoje continua sendo um nome, assim, praticamente o nome mais forte do nosso país sobre ensino inclusivo para não videntes e pessoas de baixa visão nessa área. Ele também tem outros projetos, não só com a área da física, mas também com outras áreas de ensino de ciências. Então, para quem tiver interesse, eu acho bacana ir atrás um pouco sobre a bibliografia que ele tem, os livros que ele escreveu, os artigos que ele possui, o Lattes dele, que é riquíssimo. Só para finalizar, já que o Luca mencionou o professor Éder, eu queria deixar um agradecimento especial aqui para ele, porque assim que a gente teve a ideia de fazer essa live voltada para esse tema, eu busquei contato com ele e ele foi super atencioso, acabou fornecendo vários artigos, dando várias informações. A gente discutiu muito sobre isso ao decorrer do tempo e ele acabou ajudando bastante. Então, eu queria deixar meu agradecimento, dizer que ele é uma grande influência, não só para mim, mas eu acho que para todo mundo que é da área de educação e ciências, principalmente o ensino inclusivo, né, para deficientes visuais. E também agradecer o professor Lang, né, nosso professor de instrumentação, que nos que deu os contatos para nós fazermos o pelos plano de aula. contatos, pelas aulas, pela experiência que a gente teve em sala de aula, para a gente poder disponibilizar isso para o pessoal que está assistindo agora. E é isso. Gostaria também de agradecer ao professor Lang, também falar sobre o site que ele tem na internet, que tem muito material muito interessante, tanto para aqueles que cursam alguma graduação voltada para a ciência, para o ensino de ciências, quanto para aquelas pessoas que querem se iniciar um pouco assim, nessa área, mas por curiosidade ou porque tem interesse mesmo. O site dele é muito bom, muito rico, ele sempre disponibiliza vários materiais que ele utiliza mesmo dentro de sala de aula. Quem quiser vê-lo e ter acesso aos livros dele, tem o Observatório também, aqui em Bauru, que sempre tem evento, agora no caso está fechado por conta dessa crise, mas que possui muitos eventos frequentes, assim, mensais. Agradecer a todo mundo aí que assistiu, que comentou aí, que esteve presente na live.
Muito obrigado, bom final de semana para todo mundo. Fiquem em paz.